Bom dia, eu me chamo Karina Cristina e o meu grupo é formado por mim, Gabriel Bispo e Perla, e a gente vai falar sobre estatística espacial. Bom, a estatística espacial é uma área que vai trabalhar com o estudo e a caracterização de fenômenos que ocorrem em um espaço geográfico e que podem ou não ocorrer ao longo do tempo. Os dados das variáveis que vão ser coletadas, eles sempre vão possuir, na real, um referencial espacial ou geográfico, então eles sempre vão ter uma localização. E a depender do estudo, esse dado também pode ter referencial temporal, porque a depender do período em que esse dado for ser coletado, ele vai influenciar diretamente no fenômeno do estudo que está sendo trabalhado. Para que esses dados sejam analisados, a estatística espacial vai fornecer todas as ferramentas e instrumentos necessários para que as análises sejam feitas, desde critérios quantitativos até formas de determinar o grau de dependência dos dados. Uma coisa muito importante da estatística espacial é a visualização da distribuição desses dados. E isso é feito por meio de mapas. Então, com os mapas, a gente consegue perceber como esses dados vão estar distribuídos no meio. E assim a gente também consegue ver padrões da distribuição desses dados. Tá, e você pode estar se perguntando quais são as diferenças dessa estatística para a estatística clássica. Na estatística espacial, vai ser considerado explicitamente as coordenadas espaciais dos dados que vão ser utilizados durante todo o processo. Então, vai ser levado em consideração a posição desse dado, desde a coleta até a análise dele. E isso é muito importante porque, com a consolidação dessa área da estatística, alguns estudos cujas variáveis têm dados que têm essa associação com o espaço, vão ser melhor aproveitadas. Porque o que acontecia na estatística clássica é que a posição desses dados eram completamente ignorados e isso acabava perdendo informação que esses dados passavam por meio da sua localização. Então, de acordo com o CREMP, em 2004, o conhecimento dessa área foi se desenvolvendo cada vez mais a partir dos anos 80 e 90 do século XX. Um exemplo que a gente deu é um estudo que fala sobre o ataque de bruxos a trouxas em um estado. No mapa com estatística convencional, a gente percebe que essa posição não está sendo levada em consideração, e na estatística espacial, a distribuição desses ataques ao longo do estado está sendo levada em consideração. Então, você pode usar estatística espacial em todos os casos? Todos os dados de estudos vão ter, querendo ou não, uma referência espacial e geográfica, mas nem todos esses dados vão precisar que essa posição seja levada em consideração na hora da análise. Então, alguns estudos que a gente pode citar que faz uso da estatística espacial são estudos epidemiológicos, estudos de criminalidade, estudos geológicos e estudos demográficos. Sempre que a gente estiver estudando algum fenômeno, nesse fenômeno a gente pode ter alguns efeitos espaciais ocorrendo. O primeiro dele é a heterogeneidade espacial. Esse fenômeno ocorre quando o comportamento do fenômeno ele não vai ser estável ao longo do espaço em que ele está ocorrendo. Então, dois aspectos importantes devem ser levados em consideração para isso. A instabilidade estrutural, que é quando o espaço em que esse fenômeno está ocorrendo, ele não é estável, e por isso a heterogeneidade. Isso acontece muito quando dados de lugares muito extremos são coletados, porque aí, obviamente, o espaço em que eles vão estar sendo coletados, por serem muito extremos, não vão ser estáveis entre si. E também a heterocedaticidade, quando a gente tem a omissão de variáveis ou erros de especificação que acabam acarretando em erros de medida. Outro exemplo de efeitos espaciais é a dependência ou autocorrelação espacial, que é quando uma variável de um lugar vai estar diretamente associada com uma variável, com o valor dessa variável em outra localidade. Então, por exemplo, quando a gente olha para o valor de uma variável local, a gente não pode considerar, nesse caso, apenas o fenômeno e as condições daquele lugar. A gente tem que considerar também o fenômeno e as condições da localidade vizinha, porque aquela localidade está influenciando diretamente aquela variável também. Ou seja, as variáveis vão estar autocorrelacionadas. Essa autocorrelação pode ser positiva quando a presença de um fenômeno em uma região se espalha para a região que a rodeia, regiões vizinhas, e acabam influenciando elas, ou uma autocorrelação negativa quando a presença de um fenômeno em uma região impede ou dificulta a aparição dele em regiões vizinhas. Então, os nossos dados devem ser independentes. Normalmente, quando isso acontece, é por erros de medida, é por falta de noção na hora de coletar os dados e acabam sendo muito próximos uns dos outros, ou também por fenômenos de interação espacial.
Os dados na estatística espacial, eles podem ter tipologias. Então, uma dessas são os dados em eventos pontuais. O que acontece? A gente vai ter um conjunto de dados que consiste em uma série de localizações pontuais que vão indicar, basicamente, a ocorrência daquele evento, né, estudado em uma certa área de estudo. Então, normalmente, quando a gente faz uma análise de eventos pontuais, o objetivo é ver a distribuição e também a interação desses pontos no espaço. E aí, a partir disso, a gente pode prever padrões, né, sistemáticos ou padrões aleatórios da distribuição desses pontos. A gente pode ver também uma fonte de influência que esses pontos estão tendo. E também a gente pode ver a intensidade desses pontos, a intensidade da ocorrência desses pontos. E aí, determinar uma escala em que esse padrão está acontecendo. Aqui a gente tem um exemplo de um mapa onde cada ponto representa uma pessoa morando nas ruas de Curitiba. Outro tipo de dados são dados de superfície aleatória. Esses dados tratam-se de amostras tratam-se de amostras de campo que vão estar distribuídas regularmente ou não. Essas amostras elas vêm de estações fixas de monitoramento, coleta, medição, e o que é considerado nesse tipo de dados não necessariamente a localização no espaço, mas a superfície aleatória em que aquele fenômeno está. Então, quando a gente faz uma análise de dados de superfície, o que a gente está querendo ver é a modelagem, a caracterização daquela superfície em que aquele fenômeno está ocorrendo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um mapa que mostra a temperatura da superfície terrestre no município de Goiânia. Outros exemplos também poderiam ser na hora de analisar a acidez de um lago, ou então o pH de um solo, também seriam dados de superfície aleatória. Outro tipo de dados são de área, onde a gente vai ter uma região, a região vai estar particionada em áreas, e cada uma dessa área vai ter um valor. Esse valor vai representar a área como um todo. Então, ao longo de toda a área, pode sim ter pontos com valores diferentes, mas no caso vai ser uma média de toda a área e não um ponto isolado. Esses dados normalmente são obtidos através de levantamentos populacionais, e quando a gente faz uma análise de dados de área, o que a gente quer ver é se tem um padrão ou uma relação dos valores observados. Aí a gente tem um exemplo de um mapa do IBGE que mostra a expectativa de vida das mulheres de 60 anos, e então quer ver quantos anos a mais essas mulheres de 60 anos vão ter em cada região do Brasil. E como a gente pode ver, cada valor desse representa uma área como um todo. Outro tipo de dados são dados de interação espacial. O que a gente vai ter aqui são posições fixas de dados, e esse dado sempre vai ter um par ordenado. Então, um par vai indicar uma saída ou uma origem, e outro vai indicar uma chegada ou um destino. O que vai estar no meio desses pares é o fluxo aleatório. Então, quando a gente faz uma análise de dados de interação espacial, o que a gente quer compreender é o comportamento desse fluxo e até mesmo predizer os efeitos que a alteração desses fluxos podem causar. E aí a gente tem um mapa que representa o fluxo de migração e emigração em regiões brasileiras. Então a gente pode ver que em cada uma dessas regiões a gente vai ter par ordenado. Na flagzinha preta a gente vai ter o de imigrantes, na flagzinha vermelha o de emigrantes. Isso é muito usado então em estudos migratórios. Então, os métodos de interpolação são muito importantes para a estatística espacial. Esses métodos de interpolação, eles têm como objetivo a transformação de eventos pontuais em eventos de superfície. Para isso, se utilizam os chamados sistemas de informação geográfica, que eles têm justamente esse objetivo, como dá para ver, de transformar os pontos, eventos pontuais, como estão na imagem à esquerda, para eventos de dados de superfície, como está na direita. Esses métodos de interpolação, eles podem se dividir principalmente entre determinísticos e estocásticos. Os determinísticos são aqueles onde a análise é feita do ponto que não foi amostrado, é feita diretamente com relação aos pontos próximos dele, enquanto o estocástico ele leva em consideração para os pontos próximos uma importância estatística. E existem diversas formas de se utilizar a estatística espacial, que não precisa ser necessariamente geográfica. Um exemplo que a gente poderia usar seriam os estudos para comparar os efeitos cerebrais da perda de memória natural e da perda de memória provocada pelo feitiço de memória, onde seriam analisados os locais do cérebro que seriam afetados e as diferenças entre a perda pela memória natural e a perda pelo feitiço de memória.
E para aplicar esse conhecimento, a gente decidiu selecionar um estudo de Ferreira, Safadi e Lima, que é as técnicas de estatística espacial na análise de dados na área de estudo de dengue. Esse artigo, ele se utilizou de diferentes técnicas de estatística espacial, como os mapas temáticos, que os mapas, eles são, digamos assim, pintados de acordo com o número de casos de dengue, o mapa de incidência, que é o número de casos de dengue dividido pelo tamanho da população, o índice global de Moron, o índice local de Moron, a varredura espacial e a varredura espaço-temporal. O índice global de Moore, ele é um método mais geral que fornece um único valor. E com ele você tem a capacidade de verificar se as áreas vizinhas elas apresentam semelhanças que vão para além do acaso. Ele varia de -1 a 1, onde -1 são a autocorrelação negativa, o próximo do zero é o acaso, e o positivo significa uma autocorrelação positiva. E ele necessita de uma validação estatística posterior. O índice local de Moore, também chamado de LISA, ele é mais específico que o global e ele fornece um valor para cada área. E aí, com isso, você é capaz de identificar os clusters de cada área, bem como os outliers que não são próximos das outras áreas. A varredura espacial é um outro método que é uma análise puramente espacial, então não considera o tempo. Ele consegue determinar se o evento ele é distribuído uniformemente ou se há clusters significativos naquelas áreas analisadas. O modelo de Poisson, que foi utilizado de varredura espacial no artigo, ele analisa o máximo de verossimilhança sobre a hipótese alternativa e dividido pelo máximo de verossimilhança sobre a hipótese nula, e faz várias, digamos assim, tentativas diferentes até encontrar o cluster primário, que é aquele mais provável. A varredura espaço-temporal ela é muito análoga à espacial, com exceção que a adição da dimensão temporal. O utilizado no artigo foi o modelo de permutação espaço-temporal, que também analisa o máximo de verossimilhança sobre a hipótese nula, dividido pelo máximo de verossimilhança sobre a hipótese... Desculpa, o máximo de verossimilhança sobre a hipótese alternativa, dividido pelo máximo de verossimilhança sobre a hipótese nula, para analisar e encontrar o cluster mais verossímil. Então, quando nós temos essas análises estatísticas, nós utilizamos de softwares como R, o SciScam, que é um software utilizado, além de produzir gráficos também, né? Ele trabalha com essas estatísticas espaço-temporais, unicamente espaciais ou temporais, e TerraView, muito semelhante ao Google Earth, nos ajuda a localizar coordenadas e outras estatísticas geográficas importantes para as nossas análises. Pode passar, por favor. Pode passar. Pronto. Então, utilizando esses programas, foram feitos certos levantamentos, nós destacamos alguns aqui do estudo. Então, em 91 bairros que a cidade de Lavras possui, em Minas Gerais, né, analisando aqui de 2007 a 2010, as incidências de doença, nós temos uma extensão territorial de 564,7 km², e a concentração de habitantes em uma margem de 101, quer dizer, num número de 101.208 habitantes. Então, foram feitas com os dados obtidos do cálculo que eu vou explicar a seguir, 999 permutações para a análise estatística dos índices e especialmente da parte espaço-temporal, análise espaço-temporal. E aqui essa fórmula, o R representa a incidência, o cálculo é feito para nós sabermos a incidência dessa doença em determinado espaço. E aí, para fazer isso, a gente divide o número de casos, como já foi dito antes, né, dividido pelo número total de pessoas naquele espaço, multiplicado por 1000. Pode passar. Então, quando a gente analisa... Pode voltar. Acho que o meu áudio está um pouquinho atrasado. Pode voltar. Isso aí. Quando a gente analisa o número de casos no município como um todo, em 2007 a gente tem 442 casos, em 2008 77 casos, em 2009 tem uma queda drástica para 3 casos, em 2010 714 casos, no total de 1.236 casos. Pode passar. Então, começando aqui a análise estatística, a gente tem, dentro desse retângulo, 4 figuras onde cada um representa um ano. A primeira, letra E, representa 2007, a direita 2008, e quando a gente desce, voltando para a esquerda, a gente tem 2009 e, por último, a última figura, 2010. Então, aqui, a gente pode observar um mapa onde é feita uma análise exploratória, sem o uso de incidência, que é o cálculo que a gente observou anteriormente. E alguns dados que a gente pode retirar daqui.
Então, os bairros eles estão localizados por IDs, né, que são números utilizados para identificação aqui nesse artigo, e o ID 84, vou começar a me referir aos bairros assim agora, foi o que apresentou o maior caso no número de 2008, e ele também apresentou casos nos outros anos, 2007, 2009 e 2010, assim como o bairro ID 171, que foi o bairro que apresentou o maior número de casos em 2010, e também apresentou casos nos anos anteriores. E é isso, os IDs 84 e 171 presentes em todos os anos. Quando a gente passa para a esquerda, é a mesma disposição, 2007 e 2008 na linha de cima, os dois primeiros mapas, e embaixo nós temos 2009 e 2010. E aqui a gente tem a análise com incidência, não somente exploratória. E um dado que a gente pode tirar daqui é que o bairro mais infectado nesse período é o analisando cada período. Quando a gente chega em 2007, a gente tem o maior número de pessoas adoecidas, de acordo com a incidência, o cálculo feito, que é no bairro de ID21, onde a cada 1.000 habitantes, o número ali de 124,13, né, de acordo com a análise estatística, nos revela que tem uma alta concentração de infecção. Pode passar. De incidência dessa doença. Então, quando a gente usa o índice global de Moran, a gente pode ver que todos os anos apresentam um valor, 2007, 2008, 2009, 2010, apresentam um valor que está entre 0 e 1. Então, todos eles estão próximos de 1. Isso quer dizer que existe uma autocorrelação positiva. Porém, o único ano que não está dentro desse grupo é 2009, que apresenta um número, quando a gente calcula o índice global de Moran para o ano de 2009, diferente dos outros, a gente obtém um número de menos 0,0234, ou seja, mais próximo de 0 do que 1. Então, isso indica, e também por causa do valor de significância P que está acima de 0,05, não existe uma autocorrelação nos dados retirados dessa área. Então, entre 2007 e 2010, a gente agora vai analisar todos os anos, com exceção de 2009, que a gente pode ver que também possui uma baixa concentração de dengue, né, no ano de 2009, de pessoas infectadas. Então, isso já nos revela muita coisa. Então, os dados que a análise estatística feita ali é totalmente aleatória. Então, quando a gente passa agora somente esses 3 anos e aplica a análise local de Moran, que é aqui em inglês, né, LISA, a gente usa os mesmos parâmetros do índice global, que é a análise nas índices. Então, aqui a gente tem os clusters, que são esses agrupamentos que são feitos estatisticamente para revelar grupos com semelhança entre si de dados. Então, a gente tem aqui 2007, 4 clusters, 2008, 6 clusters, é o ano em que a gente observa o maior número de grupos que possuem semelhança entre si. E 2010, novamente, 4 clusters aqui, divididas em diferentes áreas da cidade. Cada setinha aqui é um agrupamento. Então, a gente também tem uma tabela que revela os dados que foram trazidos até agora, nos anos de 2007, 2008 e 2010, né, tirando 2009, as coordenadas, todas iguais para o mesmo município, o raio, que é o raio do círculo utilizado no índice global e local de Moran, onde a gente tem o círculo com os dados no centro, né, os centroides. A gente pode usar tanto os dados que estão no centro como o raio e o tamanho do círculo para fazer os cálculos do índice, mas seja uma parte mais geométrica da análise. O número de população nessa cidade, que ela varia de acordo com o tempo, a gente vai ver depois também. E casos esperados, a gente pode ver razão de verossimilhança também usado nos cálculos, as identidades dos bairros, como é o número de concentração, e que apresentam semelhança entre si, pode passar. Então, isso é bem importante. Então, quando a gente agora sai do índice global e local de Moran e passa a fazer uma análise puramente espacial, também com a utilização dos clusters, esses são aqui os clusters que apresentam a maior correlação nessa análise espacial, levando em conta somente o espaço. Então, em 2007, a gente observa os IDs de 202 e 21. Em 2008, os bairros são os IDs 84, 179 e 183. Em 2010, os bairros com IDs de 83, 81, 84, 179 e 28. Então, a gente pode ver aqui na figura, dentro do círculo, os bairros que têm essa autocorrelação. Pode passar. Essa dependência espacial, né, como é trazido. E para finalizar, na análise espaço-temporal, a gente tem os IDs de 202, 21 e 201. A gente pode ver na figura também. Então, a diferença entre, como já foi explicado também, entre a análise espacial e a espaço-temporal é que aqui a gente utiliza do fator tempo. Então, analisando a incidência de dengue dentro desse espaço de tempo, a gente tem esses bairros com maior número de incidência. Pode passar. Então, entre todos esses, a varredura espaço-temporal é o método da estatística espacial que possui a maior eficiência. Obrigado. Essas são as nossas referências.